Olá, meu nome é Bruno, sou professor de História. Estou usando uma blusa de frio vermelha por cima da blusa normal cinza. Uso óculos, minha cor é branca, meu cabelo é um tom castanho avermelhado, meus olhos são verdes. E hoje o nosso tema vai ser a Guerra Fria, o TCT Ciências e Tecnologia, a habilidade EM13CHS504. A duração da nossa aula será de 2 aulas. É uma aula para o 3º ano do ensino médio, ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos recapitular e retomar um pouco do que foi apresentado na primeira aula, porque esta aula ela tem a condição de ser do 2º período da Guerra Fria, tá? Então, são do período da década de 60 à década de 70. Nós, na primeira aula, falamos um pouco sobre o primeiro período da Guerra Fria, como que se deu esse início, o que significa o termo, né, da Guerra Fria. Então, só para a gente retomar, Guerra Fria, então, é uma guerra onde não houve conflitos armados, mas houve conflitos basicamente ideológicos, tá? Ou narrativas, uma guerra de narrativas. Não houve conflitos tecnicamente armados entre União Soviética e Estados Unidos, mas talvez houveram assim pequenos embates em outros países que entravam também em conflito nessa dinâmica espacial. E hoje nós vamos tomar a partir do 2º período da Guerra Fria, ok? Então, para a nossa aula de hoje, vamos lá, a divisão dos países. A gente começa com esse tema. E a divisão dos países nada mais é do que uma coisa dessa dinâmica entre Estados Unidos e União Soviética, onde a União Soviética e os Estados Unidos dividiram o mundo em 3 categorias. A primeira categoria é o primeiro mundo, que no caso são os países considerados capitalistas. A União Soviética determinou os países socialistas, que seriam de segundo mundo, e haviam os países neutros, que eram de terceiro mundo. Então, fugindo um pouco daquela expectativa usual do termo geográfico, né, onde a gente usa para termos econômicos, países desenvolvidos são de primeiro mundo, países subdesenvolvidos de terceiro mundo, e países ali emergentes estão no segundo mundo, né? A gente não usa essa terminologia na história, porque houve essa dinâmica, o termo usual ele começou desse período, ok? Então, basicamente nós temos essa configuração. Estados Unidos e União Soviética começaram nesse embate ideológico, onde eles atacavam por meio de narrativas, às vezes um artigo de jornal, às vezes um cinema, às vezes um vídeo, qualquer coisa que eles produziam para se atacarem mutuamente. E eles vão e fazem intervenções nos países de terceiro mundo. Eles queriam ter o controle mundial, a nova ordem mundial, o globo seria deles, né? Então eles fazem essas intervenções nesses países que eram considerados neutros, de terceiro mundo, ok? Então, depois houve a questão da corrida armamentista. Ela começa ali na década de 60, 70, mais ou menos, onde os países começam a se desenvolver tecnologicamente em questão de armas, em questão de poderio bélico e em questão também da corrida espacial. E eles vão, nessa guerra espacial, buscar quem que atingiria o espaço primeiramente e teria o controle global, tanto quanto externamente quanto internamente do mundo, né? E é nesse contexto que eles fazem a nova ordem mundial, o desenvolvimento dessa nova ordem mundial. Eles vão dividir o planeta Terra em 2 partes, o lado oriental e o lado ocidental, tá bom? Então, nessa divisão entre os 2 lados, eles vão constituir a nova ordem mundial, que depois, com o fim da União Soviética, que nós veremos mais à frente, não será nestas aulas, o planeta Terra basicamente vai ser controlado pelo lado ocidental, pelo lado capitalista, ok? Mas, até então, eles haviam feito essa nova ordem mundial, nessa divisão
entre o meridiano ali de Greenwich, metade para o ocidente e metade para o oriente, ok? Então, para finalizar a nossa aula, nós faremos a divisão de vocês da sala em duas partes. Uma parte vai ficar com o bloco socialista comunista, outra parte vai ficar com o bloco capitalista. E vocês já têm alguns subsídios que vocês trouxeram de outras aulas. Também podem usar o livro didático que traz algumas informações sobre esse debate. Podem também utilizar alguns livros que eu indiquei para vocês, como por exemplo Edmund Burke ou aquele A Nova Ordem Mundial, que são livros que tratam dessa configuração, ou mesmo o livro de George Orwell, 1984, ou A Revolução dos Bichos, também trata desse período, desse tema. Podem utilizar para o enfrentamento entre vocês do debate, e metade vai falar bem do socialismo e comunismo, metade vai falar bem do capitalismo. E vocês vão trocar essas informações entre a divisão da sala de vocês, ok? Então, somente para retomar a nossa aula e para que vocês entendam o que foi tratado aqui, novamente o nosso tema é Guerra Fria. Nós vamos fazer essa divisão entre uma aula, uma explicação com o professor, essa discussão e essa troca de informações e troca de saberes, e para final da aula, a questão do debate, ok? Muito obrigado.